Oi, moçadinha, bom dia. Hoje é sábado cedo, 8 e pouquinho da manhã. Hoje eu não trabalho na roça, mas eu sempre gosto de vir dar uma volta, às vezes só ficar sentada aqui olhando esse mundão bonito que Deus criou. Vamos conversar um pouquinho de uma coisa que eu já passei, talvez você passe, talvez já tenha passado. Não te desejo que você passe, mas só que nesse mundo estamos sujeitos a tudo. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Agora vem a pergunta, você já teve ou você tem medo de morrer? Eu já tive muito medo da morte, muito medo da morte, com sintomas horríveis, com sensações horríveis, coisa que não desejo pra ninguém, mas sei que muitas pessoas têm, ou teve, o que eu tive. Só tenho uma coisa pra falar pra você, não tenha medo da morte. Sabe por quê? Não morremos. Somos espíritos eternos. Esse corpo é a casa que nós habita nesse mundo terreno. A partir do momento que você morre, no português claro, né? Porque eu falo desencarnar. A partir do momento que você morre, o teu corpo, né? A tua matéria vai para debaixo da terra, esse acaba. O teu espírito, tua alma é eterno. Esse vai fazer a passagem. Lá você, vamos dizer assim, você vai fazer o acerto de conta. Em cima do que você viveu nessa vida da matéria, nessa vida terrena. E com o tempo, né, depois de você passar pelo que você tem que passar no plano espiritual, você vai tornar a encarnar. Nunca tenha medo da morte. A morte é bonita, a morte é a passagem para o outro lado, para a gente ter novas chances. A questão é, não tenha medo da morte, tenha medo da vida da matéria. Se você fizer uma boa vida, tiver uma boa vida, boas ações, ser uma boa pessoa, você não tem por que ter medo de morrer. Se você for uma boa pessoa, ou se você tiver um bom espírito, a partir do momento que você morrer, que você desencarnar, você vai para o outro lado, você não vai sofrer. Você vai ter ajuda espiritual. A partir do momento que você morreu ali, os espíritos bons vêm até você te socorrer. Você não precisa ter medo da morte se você tiver uma boa vida, vamos dizer assim. Porém, se nesse mundo da matéria você fizer o mal, você praticar o mal, quando você desencarnar e fizer a passagem, você vai fazer o acerto de conta, vamos dizer assim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes a gente começa a colher aqui mesmo. Mas tudo que você fizer gera uma consequência, né? Tudo gera uma consequência. Se você põe muita água no arroz, o teu arroz não vai ficar sorto. Se você deixa o teu pão muito tempo no forno, ele vai queimar. Tudo gera uma consequência. Faça o mal e colherá o sofrimento. É o português claríssimo. Pingo em cima do i. Faça o mal e colherá o sofrimento. Faça o bem. Receberás ajuda, receberás auxílio, não sofrerás. Pratique o bem, a caridade. Não existe salvação sem caridade. Caridade essa feita com o coração. Caridade feita numa oração, numa boa palavra. Caridade não é só feito com a carteira, mas se você tem condições de ajudar o nosso próximo, o ajude, mas com o coração. Pois as nossas boas ações são pesadas na balança, porém se você fizer com a boca, nada adianta, é feito com o coração. Nunca tenha medo da morte se você tiver uma boa vida, não precisa ter. Pratique o bem, seja uma boa pessoa. E ao desencarnar, receberá todo o auxílio espiritual. Só tenha uma consciência, já tenha isso na tua vida. Não existe o céu e o inferno, ou você sobe ou você desce. Não existe. Quando a gente morre sem a consciência do que tem do outro lado, a gente fica perdido, desorientado e automaticamente, vamos dizer assim, passamos por um sofrimento, porque ali a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não consegue pedir ajuda, a gente não tem com quem falar, está desencarnado. Você não vai conseguir falar com os vivos. Você vai ver os vivos, você vai ver teus parentes, você vê até o teu velório.
só que você não vai conseguir falar. Então, a gente tem que passar por essa vida praticando bem e tendo a consciência que na hora que a gente morrer, não é aquele negócio ou subiu ou desceu. Porque se você tivesse a consciência, quando você desencarnar, você vai saber que você desencarnou, você vai saber que você passou para o outro lado, vai conseguir assim pedir auxílio no plano espiritual. Um pai, eu falo assim, ó, faz a base para vocês verem. Um pai algum dia deixou um filho desamparado? Não, gente, o bom pai não deixa o seu filho desamparado. Com Deus é a mesma coisa. Deus não deixa o seu filho desamparado. Porém, o nosso pai, ele quer que a gente seja bom, não quer? Eu quero que o meu filho seja bom. Eu quero que o meu filho pratique o bem. Se o meu filho fizer algo de errado, automaticamente eu tenho que tentar educar e dar um castigo para ele, não é? Deus e a gente é a mesma coisa. Quando você desencarnar, se você praticou uma boa vida, se você fez boas ações, se você tiver consciência, né, que você desencarnou, você passou por outro plano, você vai pedir ajuda, automaticamente Deus vai te dar ajuda. Porque Deus é seu pai, Deus é meu pai. Deus quer o nosso bem e vai ajudar o seu filho. Só que se o seu filho fez alguma coisa errada, o castigo chega. Então é isso que eu quero dizer para você. Com o tempo, eu vou conversar mais, eu vou explicar mais, abordar outros assuntos. De primeira, agora, nesse vídeo, essa é a questão. Não tenha medo de morrer se você teve uma boa vida. Pratique nesse mundo o bem, faça o bem, seja o bem. E ao desencarnar, Deus te dará toda a ajuda que você precisa. Não tenha medo da morte, tenha consciência que quando você deixar esse mundo terreno, deixar esse corpo, não é o que todo mundo diz, o que muitas pessoas dizem, ou subiu ou desceu, não. Tenha consciência que você morreu, você precisa ali naquele momento pedir ajuda, saber o que está acontecendo ali. Deus vai te dar ajuda, mas é o que eu disse, praticou uma boa vida, que belezinha. Agora, se você fez maldade, feiura nesse mundo, o nosso pai tem que aplicar os meios certos pra gente tomar prumo, vamos dizer assim, né? Então é isso. Não tenha medo de morrer se você tiver uma boa vida. E faça nesse mundo o bem, seja o bem. E terás uma boa passagem. Tchau, moçadinha, com o tempo vou falar mais. Eu espero muito de coração que as pessoas respeitem a minha religião. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei, eu nunca brincaria com isso. Eu sei, eu tenho experiência. Eu vivenciei muita coisa que infelizmente eu não posso falar. Eu tenho medo das consequências. Mas eu sei o que eu tô dizendo. Acredita em mim. E faz o que eu disse. Não tenha medo. Tenha uma boa vida. Tchau, moçadinha. Que Deus os abençoe grandemente. Que seu anjo da guarda seja guia, guarda e companhia, te protegendo noite e dia. Tchau, até a próxima.